Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um capítulo do Lições Fraternais, fazendo a leitura do livro Religião dos Espíritos, paralelamente ao Livro dos Espíritos, pois esse livro faz referência ao Livro dos Espíritos. Hoje chegamos no capítulo 77, Oração no Dia dos Mortos. Muitas das vezes a gente vê um texto, o capítulo pelo menos, né, o tema do capítulo, que nem aqui, Oração no Dia dos Mortos, e aí a gente já imagina o que vai tratar. Mas confesso para você que tem surpresinha aqui nesse capítulo de hoje. Então, vamos para a leitura. Capítulo 77, Oração no Dia dos Mortos. Senhor Jesus, enquanto nossos irmãos na terra se consagram hoje à lembrança dos mortos-vivos que se desenfaixaram da carne, oramos também pelos vivos mortos que ainda se ajustam à teia física. Pelos que jazem sepultados em palácios silenciosos, fugindo ao trabalho como quem cadaveriza, pouco a pouco, para o sepulcro. Pelos que se enrijeceram gradativamente na autoridade convencional, adornando a própria inutilidade com títulos preciosos, à afeição de belos epitáfios inúteis. Pelos que anestesiaram a consciência no vício, transformando as alegrias desvairadas do mundo em portões escancarados para a longa descida às trevas. Pelos que enterraram a própria mente nos cofres da sovinice, enclausurando a existência numa cova de ouro. Pelos que paralisaram a circulação do próprio sangue nos excessos da mesa. Pelos que se mumificaram no féretro da preguiça, receando as cruzes redentoras e as calúnias honrosas. Pelos que se mobilizaram no paraíso doméstico, enquistando-se no egoísmo entorpecente, como desmemoriados, descansando no espaço estreito do esquife. E rogamos-te ainda, Senhor, pelos mortos das penitenciárias que ouviram as sugestões do crime e clamam agora na dor do arrependimento. Pelos mortos dos hospitais e dos manicômios que gemem relegados à solidão na noite da enfermidade. Pelos mortos de desânimo que se renderam na luta às punhaladas da ingratidão. Pelos mortos de desespero que caíram em suicídio moral por desertores da renúncia e da paciência. Pelos mortos de saudade que lamentam a falta dos seres pelos quais dariam a própria vida. E por esses outros mortos, desconhecidos e pequeninos, que são as crianças entregues à via pública, exterminadas na vala do esquecimento. Por todos esses nossos irmãos, não ignoramos que choras também como choraste sobre Lázaro morto, e trazendo igualmente hoje a cada um deles a flor da esperança e o lume da oração, sabemos que o teu amor infinito clarear-nos-á o vale da morte, ensinando-nos o caminho da eterna ressurreição. Como dizia aqui no início, a oração no Dia dos Mortos é uma oração de Emmanuel, mas veja o contexto que ele levou. Ele não levou só para os mortos, para aqueles mortos que desencarnaram, vamos dizer assim. Né? Já já a gente entra na questão 823, que faz menção a esse capítulo. Vamos só falar desse texto que a gente acabou de ler, no sentido de quê? De que ele não quis dizer só dos mortos, mas de qual outro tipo de morto também? O morto pela preguiça, o morto pela avareza, o morto pela gula. Pode ver que ele foi elencando aqui diversas situações do nosso dia a dia que a gente vai comentando, vai cometendo e vai deixando de cumprir com as nossas missões, como a gente diz, que todo mundo tem a missão, tem a missão de se evoluir, tem a missão de se aperfeiçoar, de melhorar, e a gente não busca esse caminho, porque veja, pelos que anestesiam na consciência do vício, pelos que paralisaram a circulação do próprio sangue nos excessos da mesa, que eu acabei de falar, pela gula, ou seja, comemos demais, então a gente acaba causando, quando a gente diz que a gente causa os nossos problemas, a gente não vê nesses tópicos que Emmanuel elencou aqui, no nosso dia a dia, a gente não vê como problema isso. Eu não identifico um problema, por exemplo, mas eu comi demais, eu fui numa festa, mas o que mal tem? É só uma festa, é só num sábado, é só nos outros dias, tudo bem. Mas tudo aquilo que nos excede é a nossa perdição. É claro, uma vez ou outra não há problema, mas cuidado para não se tornar o hábito, que é o que a gente sempre fala através que a doutrina espírita nos ensina. Esse é o perigo. A gente vai tornando hábito aquilo, mas é só uma vez, mas é só hoje. Então, tomar cuidado.
Não que devamos ser extremamente regrados, totalmente. Uma vez ou outra, toma um aperitivo, uma vez ou outra experimenta algo diferente. Sim, mas cuidado com aquilo que excede. Porque muitas das vezes, a gente, como nós dizemos aqui nas nossas conversas, eu vou buscando subterfúgio, eu vou buscando justificativas para aquilo que já se tornou hábito. Como um vício que ele exemplifica aqui. Não é verdade? Que acabou, olha, pelos mortos de desânimo que se renderam na luta, as punhaladas de ingratidão. Quem não recebeu ingratidão? Até Jesus recebeu ingratidão. Lembra as histórias lá que estão no Evangelho dos 10 leprosos? Né? Jesus curou os 10, só um voltou para agradecer. Então, imagine se por conta daquilo Jesus deixasse de fazer as coisas. Faz parte da vida e vai depender como eu encaro essa situação. Então, que eu não me coloque um morto perante as situações que me aparecem no dia a dia. E aí a gente vai lá para a questão 823 para ver o que tem a ver com essa oração dos mortos nesse capítulo. Questão 823 do Livro dos Espíritos. Donde nasce o desejo que o homem sente de perpetuar sua memória por meio de monumentos fúnebres? Essa foi a pergunta. E a resposta: último ato de orgulho, letra A. Mas a suntuosidade dos monumentos fúnebres não é antes devida, as mais das vezes, aos parentes do defunto que lhe querem honrar a memória do que ao próprio defunto? E a resposta: o orgulho dos parentes desejosos de se glorificarem a si mesmo. Sim, nem sempre é pelo morto que fazem todas essas demonstrações. Elas são feitas por amor próprio e para o mundo, bem como por ostentação de riqueza. Supões, porventura, que a lembrança de um ser querido dure menos no coração do pobre, que não lhe pode colocar sobre o túmulo senão uma singela flor? Supões que o mármore salva do esquecimento aquele que na terra foi inútil? Então, veja só, aqui é um complemento. O Emmanuel, na verdade, a pergunta, o texto que nós lemos de hoje, o capítulo 77, a oração no Dia dos Mortos, foi uma reunião pública lá no centro onde o Chico Xavier trabalhava, dirigia, no dia 2 de novembro de 1959. O Livro dos Espíritos, a gente sabe que é de 1857. Então, veja como traz mais complemento, não que falte informações de um e falte no outro, não é isso. Um suplanta o outro, um leva numa vertente, um leva por uma visão, o outro leva por outra visão. A resposta aqui da questão 823, ele está falando o quê? Que é uma questão de orgulho até quando a gente morre. Por quê? Aí quando a pessoa morre, faz aquele túmulo suntuoso, constrói aquele casebre fúnebre. E aí é isso que ele está falando, a troco do quê? Com todo respeito aos restos mortais que estão ali daquela pessoa que aqui presenciou, mas o que vai ficar daquela pessoa é o quê? É o que ela trouxe para nós, é o que ela fez, são as atitudes dela, os bons momentos vividos, a caridade, a tolerância, a paciência que ela exerceu aqui conosco, é isso que vai importar. Então, aquilo que está no cemitério, não estou menosprezando e tampouco criticando quem frequenta ou quem gosta de monumentos, como ele diz aqui, grandes, monumentos grandes em cemitério. A questão é a reflexão que fica em torno do tema de quem foi a pessoa e o quanto ela representou para mim, ou para você. Isso sim, porque do meu coração e do seu coração, dos nossos pensamentos, essa pessoa amada jamais vai ser retirada. Então é como ele disse, então porque o pobre não tem condição de fazer um túmulo vultuoso, quer dizer que aquela pessoa representa pouco para ele, quer dizer que ele ama pouco aquela pessoa, ou era pouco amada aquela pessoa que desencarnou? Não tem sentido nisso. A relação que vai ficar é no quanto aquela pessoa importou para nós. E o que é importar? Importar é trazer para dentro. Então essa é a representatividade. Porque a pessoa pode desencarnar, e todos nós vamos, a gente já está cansado de saber disso, todos nós vamos desencarnar um dia. Mas o que uma pessoa, aquela da sua família, aquele teu amigo de trabalho, aquela amiga de infância, o que ela representa para você, o quanto ela te importa. Ou seja, o quanto você leva dela consigo, dentro de você. Por quê? Por mais que ela vá morar num outro país, por mais que ela vá morar longe, ela vive no teu coração e nos teus pensamentos. E quando desencarnar, da mesma maneira. Da mesma maneira. Então é isso que o texto vem suplantar, essa questão
de um complementar o outro. Veja o que diz a questão. Qual a razão de fazer esses monumentos grandiosos, monumentos fúnebres? Orgulho. Por quê? Espiritualmente não tem finalidade. Para a doutrina espírita não representa algo espiritual, aquele monumento grandioso. E aquelas pessoas que são cremadas, então, como que fica? Que você recebe aquela pequena urna com os restos mortais numa forma de pó, de cinza, com todo respeito. E muitas das pessoas que desejam ser cremadas, o que elas pedem? Joguem-me ao mar, joguem-me no pé de uma plantação, joguem-me numa floreira. Lembra a frase que nós conhecemos do Evangelho? Do pó veio, ao pó voltarás? Ali está significando, ali está representando tudo isso. Então, essa é a reflexão que fica. E quanto de nós estamos deixando de se importar com os outros? Quando o outro precisa de uma ajuda, quando o outro precisa de um auxílio, de um amparo, o que nós estamos fazendo pelo outro? O quão dedicado eu sou em carinho, em atenção, em tolerância, em paciência, em indulgência para com os outros? É isso que vai importar o dia que não mais estiver fisicamente. E o túmulo? O túmulo está lá. Gelado, frio ao tempo. Então, entendeu? Essa é a relevância da nossa conversa de hoje, através da questão 823, da letra A da questão 823 do Livro dos Espíritos, e do capítulo 77, Oração aos Mortos. É o Dia dos Mortos. Por quê? Morto é aquele que é esquecido, não é verdade? Aquele que ninguém mais se lembra dele, aí sim, pode-se dizer morto. Que, na verdade, ninguém morre, a vida continua. A gente sabe que somos espíritos imortais. E aí, qual a sua reflexão? Espero não ter sido indelicado na fala. Não é que você não deva ir a cemitérios, não é nada disso. A doutrina espírita não condena nada disso, pelo contrário, a doutrina espírita não condena nada. Ela orienta para que você entenda. Entendendo, aquilo faz sentido, e fazendo sentido, você segue o melhor caminho. Tá bom? Qual a sua reflexão acerca disso? Eu vou ficando por aqui, mas a semana que vem a gente se encontra de novo, tá ok? Até lá, boa semana. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.